Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo 10. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: na verdade, eu vos digo: aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas por outros caminhos, este é o ladrão e salteador. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Versículo 4. E quando ele coloca para fora as suas próprias ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Versículo 5. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus falava-lhe esta parábola, mas eles não compreendiam as quais que ele lhes falava. Versículo 7. Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. O lobo vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e as dispersa as ovelhas. Versículo 13. O mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não cuida das ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Versículo 17. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para que eu possa tomá-la novamente. Versículo 18. Nenhum homem a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, porque eu tenho o poder para dar e o poder para tomá-la novamente. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Bom, o contexto aqui desse texto, Jesus Cristo está falando contra os líderes religiosos, contra os falsos pastores. Esse versículo 10 aqui, que fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas usam esse versículo fora do contexto, falando do diabo. O diabo vai roubar a sua alma, ele quer destruir a sua alma, ele quer destruir a sua fé. Mas, na verdade, esse versículo está falando contra os falsos líderes, os falsos pastores, os que se vestem de pastores, falam igual pastores, mas eles não se dedicam igual pastores. Eles não dão a vida pelas ovelhas, eles não se preocupam em alimentar as ovelhas, eles só pegam o rebanho para consumo dela próprio. A pessoa só pensa em lucrar em cima das ovelhas. Ele pensa na ovelha como um comércio. Essa aqui eu posso vender a lã dela. Dessa ovelha aqui, o leite dela é bom. Dessa ovelha aqui,
a carne dela é boa. Dessa ovelha aqui, o osso dá para fazer um utensílio. Então, o mercenário, o falso pastor, o mercenário, só pensa no rebanho para lucrar para si próprio. Ele não se dedica. O Jesus Cristo, ele fala aqui aquela característica dele. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Toda pessoa que tem a vida como pastor, ele tem que ter a mente focada nisso, que ele está ali para se dedicar integralmente para as ovelhas. Ele não tem horário de funcionamento. Ele não começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde. Tendo horário de almoço, do meu dia às 2 eu tenho que parar para almoçar. Então não me procura nesse horário. Depois das 6, fora do expediente, eu não atendo ninguém. O pastor, ele é integral. Ele está em período integral. Jesus Cristo, ele estava todo tempo se dedicando, dando a vida dele pelas ovelhas, se preocupando pelas ovelhas, se preocupando em dar um alimento verdadeiro, genuíno do céu, limpando as ovelhas, tirando todo esse lixo religioso que os saduceus, os fariseus, os sacerdotes estavam impondo sobre as ovelhas, sobre um falso reino. Tomem cuidado, é necessário nós conhecermos quem está te alimentando, sobre o que ela está te alimentando, sobre falsas promessas, sobre um evangelho distorcido, sobre um evangelho que é tirado do contexto só para te dominar, para manter você preso ali no aprisco. Jesus Cristo fala aqui, versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Para fora. Jesus Cristo estava chamando ali todos aqueles ali que estavam presos dentro de um sistema religioso, dominador, extorquista, que só estava extorquindo as ovelhas. E Jesus Cristo chama para fora. Não fique preso a um ciclo religioso que só te extorque, só pensa em ganância, só pensa em te consumir. Por isso que Jesus Cristo também, ele combateu aqui os falsos profetas, no Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Ele fala, cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos roubadores. Pois pelos seus frutos conhecereis. Nós conhecemos quem é verdadeiro pastor pelos frutos, pela conduta, pela dedicação, pela a vida dele que é entregue pelas ovelhas. Tome cuidado com quem se diz pastor e está querendo conduzir a sua vida. Veja bem, ele tem se dedicado pela sua vida. Jesus Cristo, ele entregou a vida dele por todos nós. O pastor tem que entregar a sua vida pela sua ovelha. Tem que se dedicar. Todo aquele que usa a igreja como um comércio, ele prestará conta. Então, preste bem atenção no que você está fazendo e sobre quem está conduzindo a sua vida. É um alerta contra os falsos pastores. Jesus Cristo aqui estava dando uma exortação contra os falsos líderes religiosos aí. Eles eram líderes religiosos, porém a ideia deles era somente aprisionar o povo sobre um sistema religioso, extorquindo o povo. Cuidado, cuidado. Daria a bênção sacerdotal. Antes faria uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, foi para a liberdade que tu enviaste o seu Filho Jesus Cristo, Pai. Para a liberdade o Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar, Senhor, de todo o sistema religioso. Liberta, Senhor, todos aqueles que estão presos, meu Pai, a um sistema religioso, as doutrinas religiosas falsas, que só pensam, meu Pai, em top ganância, Pai. Só estão tirando ali, meu Pai, as ovelhas para poder, meu Pai, roubar elas, destruir elas, ó Pai, e consumi-las, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Liberta o teu povo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe e te liberte. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom.